Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, mais uma aula aqui no nosso canal, Resolvendo a Química, sabendo que a Química faz a diferença. O prof percebeu que vocês gostam muito das nossas lives que fazemos toda semana, então eu decidi pegar essas lives, compilar, cortar, deixar mais bonitinha, para a gente dividir em aulas, para você conseguir assistir ela de uma forma organizada e você não precisar ficar aí várias horas assistindo as lives. Então, veja essa aula, que é um compilado da nossa live, e aí depois você me diz aqui nos comentários o que você achou. Bora? Muito bem, então vamos lá, vamos começar com a prova da UFPR, tá? Começando com a prova da Federal do Paraná, e depois são 6 questões, jogo rápido, achei a prova ligeiramente fácil, tá, galera? Um pouco simples demais para o perfil da Federal do Paraná, mas, lógico, que ela fez pegadinha, aonde principalmente? Na interpretação. O cara que estava com pressa para resolver as questões e não leu com atenção, essa pessoa teve grande chance de perder uma questão fácil porque teve pressa, quis resolver correndo. Então, isso já é algo que a gente pode treinar para a próxima prova que faremos aí, União Oeste, quem vai fazer prova ainda aqui no Paraná, tá? As próximas provas que ocorrem nas próximas semanas. Beleza? Então vamos lá. Ele fala: apesar de o nitrato de amônio. Ei, vocês que são pituquinhos do Resolvendo a Química, vocês que assistem todas as lives todas as semanas, vocês que fazem os cursos do Prof, turma ouro, turma ródio, turmas de intensivo, você sabe que o Prof sempre diz: onde tem a fórmula, põe o nome, onde tem o nome, põe a fórmula. O nitrato de amônio. O nitrato de amônio ser um composto de grande periculosidade pelo risco de causar explosões catastróficas. Ele é empregado em grande escala em fertilizantes, pois tem alta proporção de nitrogênio em sua composição. Um dos processos industriais para sua produção envolve o seguinte reação química. Conforme apresentado pela equação acima, além do produto desejado, formou-se um subproduto insolúvel. Quem que é o subproduto insolúvel? O que é sólido é o nosso carbonato de cálcio, que pode ser removido posteriormente. Qual o nome da IUPAC desse subproduto? O boi louco já veio aqui, ó. Cadê? Ah, ó. Já veio no amônio. Ele está falando do subproduto. É o carbonato de cálcio. O subproduto é o carbonato de cálcio. Então, cuidado, galera. Essa prova teve muita pegadinha, tá? Teve muita história de interpretação. Cara que passou boi louco marcava a alternativa errada. Show? Muita gente viu o nitrato de amônio, já cortava e podia perder a questão por bobeira. E aí, acertaram? Erraram? O que aconteceu? Muita interpretação de texto aí nessa prova. Feita a primeira. Só isso, prof? Só isso. Lembra a dica que o prof sempre dá em todos os vídeos, em todas as aulas, de todos os cursos, certo? Vamos embora. Questão de estequiometria. Questão de estequiometria, quem assistiu a maratona da Federal do Paraná, o prof falou, ó, questãozinha de estéquio e, lindos, mais fácil do que parece, tá? Olha o que ele fala. Para manter uma atmosfera saudável em ambientes totalmente fechados, como espaçonaves e submarinos, faz-se necessária a remoção do gás carbônico expirado. O peróxido de lítio tem vantagem em tal aplicação, pois além de absorver CO2, libera oxigênio gasoso, conforme mostra a equação a seguir. Se 88 litros de gás carbônico são absorvidos, qual será o volume de oxigênio liberado? Se é para ter uma questão que é para ficar com dúvida que
a prova pode entrar, alguém entrar com um recurso, pode ser essa. Por quê? Porque ele não deixa claro que são as mesma temperatura e pressão. Deixa o prof escrever de outra cor aqui, galera. Não ficou legal. Vou fazer aqui embaixo. Mesma temperatura e pressão. Tá? E ele está falando o seguinte, lembra? Ele está falando do CO2 e está perguntando do O2. É estequiometria. Quantas linhas a gente resolve? 2 linhas. A linha da reação, a linha do exercício. Professorzinho, oi. Eu fiz por CNTP. Tudo bem, não tem importância. 2 linhas. Linha da reação, a linha do exercício. Linha da reação, linha do exercício. O que eu quero? O volume de O2. O que ele deu? O volume de CO2. Muito bem. Como é a mesma temperatura e pressão, eu posso ter lá 2 vezes litro embaixo, litro em cima. Você pode escolher, eu quero fazer com um CNTP. Tudo bem, o prof não vai fazer nem com CNTP, nem com nada. Eu vou fazer com a proporção em mol. Porque quando eu tenho a mesma temperatura em mol e pressão, o volume é proporcional à quantidade em mol. Então eu posso fazer só 2 aqui, ó. E aqui, litro, litro, 1. Faz a regrinha de 3. Faz a regrinha de 3. Fazendo a regrinha de 3, vai dar o quê? Não acredito. 44 litros. Letra C. Show? Vê se deu bom. Vê se deu legal. Não era pegadinha. Resposta letra C. Questão de nível fácil aí pra gente. Beleza, lindos? Galera, mais uma questão que a interpretação ajuda a fazer a diferença. Ele fala assim, ó, tecidos empregados na confecção de roupas em geral podem ser divididos em naturais, que compreendem o algodão, a lã e a seda, e os sintéticos, como poliésteres, polipropileno e o nylon. Diferentemente do algodão, constituído por fibras de celulose, que contém unidades de carboidratos, a seda é constituída de fibras proteicas, que contêm aminoácidos, sendo essas fibras produzidas pelo bicho da seda. Esse tecido foi introduzido por volta de 2600 a.C. e até hoje é considerado insubstituível devido às suas características. A estrutura constituinte na fibra de seda. E a seda tá aqui, ó. A seda contém fibras proteicas. Proteína, aminoácido. Aminoácido vai formar ligação peptídica, que é a nossa amida. Tá aqui, ó. Resposta letra A. Resposta letra A. Boa, lindos! Fechou? Não, professor, só isso? Só. Era encontrar uma proteína. Era encontrar uma proteína. Aqui embaixo a gente tem a celulose na letra C. Na letra D a gente tem o poliestireno, o poliéster. Depois a gente tem o nylon. Aqui o polipropileno. Muitos alunos no intensivo mesmo, durante o intensivo, perguntaram: professor, a Federal cobra polímero decoreba? Não, a Federal do Paraná não cobra decoreba. Se ela for cobrar um polímero, ela vai te dar uma dica no enunciado de qual polímero ela está cobrando de vocês. Beleza? Então, uma questão aqui, ó, eu colocaria média, tá? Eu colocaria média essa questão de número 53.
Então vamos lá. Vai conferindo o gabarito aí. Letra B, letra C, letra A. 54. Uma questão que poderia facilmente. Deixa eu ver quem que é a letra B. Não sei qual é a letra B. Eu acho que a letra B. Não sei te dizer agora, Aninha, quem que é. Tá? Apesar daqui ter uma mida. Opa. Apesar daqui a gente ter uma mida, não foi formada a partir. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. É 6, isso. É o nylon 66. Boa, Marco Aurélio. É isso mesmo. É o 66. É o nylon 66. Perfeito. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Boa. Boa, Marco. Verdade. Tá aqui o grupo carboxílico. Olha a pergunta da Nicole. Cuidado, por favor. Ó, eu tenho lá o grupo OH do aminoácido e o grupo amina. Só que eu vou formar o polímero. Então eu vou repetir essa figura aqui, ó. Tá? Cuidado agora, Ani. O que vai acontecer é que você vai formar uma água no momento de formar a proteína, deixando a figura de repetição ali, ó, formando a ligação. Pegou a ideia, Ani? E assim por diante. Beleza? Boa. Vê aí, Nicole, se ficou bom, se deu boa. E aí você forma aqui, ó, a ligação peptídica da proteína. E água, logicamente. Beleza? Show. Vambora. Questão de número 54 poderia facilmente ser uma questão do Enem. A questão 54 poderia ser facilmente uma questão do Enem. Tinha 3 alternativas que eram uma verdade, mas que não respondiam o que ele queria. Pode ser facilmente uma questão de Enem. Quer ver? Ó? No livro Harry Potter e a Câmara Secreta, os protagonistas têm uma aula sobre a colheita de mandrágora, uma planta capaz de produzir uma poção restaurativa. De fato, a mandrágora é uma planta que foi associada às práticas de bruxaria na Idade Média. Herboristas da época, na maioria mulheres, eram frequentemente acusadas e condenadas à fogueira por bruxaria. Essas mulheres tinham conhecimento sobre extrair o extrato da raiz da mandrágora e preparar um ungento à base de óleos ou gorduras animais com propriedades medicinais anestésicas e alucinógenas em doses mais altas. Os dois principais alcaloides presentes na raiz da mandrágora são a iosina e a ociamina, cujas estruturas são mostradas a seguir. Certo? Esses alcaloides apresentam alta combinação com óleos e gorduras, bem como baixíssima solubilidade em água. Ei, pichucos, todos vocês que estão nessa live que não me conhecem. Tem alguém que está me conhecendo hoje? Tem alguém que está me conhecendo hoje? Se você me conhece, se você já assistiu alguma aula minha, se é baixa solubilidade em água, é o quê? Apolar ou menos polar. Quer dizer que é mais apolar. Certo? Então, o que justifica
ser pouco solúvel em água e muito solúvel em gordura é ser mais apolar, certo? E se é mais apolar, não pode ser a letra A, porque ele quer. Isso se justifica porque... Por que se justifica essa baixa solubilidade? São polares? Não. São hidrofílicos. Gostam de água? Não. Possuem grupo de função álcool. Aí muita gente marcou, é verdade, possuem álcool. É essa a resposta. Não. Ele não está perguntando da função. Ele não está perguntando da função. Ele está perguntando por que se deve a baixa solubilidade em água. Então é falsa. Possuem cadeia de hidrocarbonetos. Possuem principalmente aqui, quantos aqui, quantos carbonos aqui, cadeia carbônica bem grande, tá? Letra D. Hidrogênio sp3. Putz, a Federal não colocou nem o pra cima ali, hein? É sp3, que vergonha. Beleza, lindos? Então, cuidado. Eu discordo desse gabarito, desse texto. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de função que daria uma certa polaridade aí para essa molécula, tá, galera? Principalmente a iosina, tá? Que tem mais funções aí. Mas tem uma justificativa plausível de ter uma grande quantidade de carbono nessa estrutura. Próxima. Questão de número 55. Questão de número 55. O linalol é uma substância orgânica de origem natural presente em óleos essenciais de diversas plantas aromáticas, como levanda e manjericão. Essa substância é utilizada como fixador de fragrâncias na indústria química e apresenta uma série de propriedades biológicas, por exemplo, atividade analgésica. Na estrutura química do linalol, mostra-se ao lado, estão presentes duas metilas com grupos substituintes, além das funções químicas alqueno, que é a dupla, né, e álcool. Ele foi bonzinho, hein, lindos? Eu vou falar para você que eu não esperava a prova da Federal tão mansa desse jeito. Ele deu o tipo da função que tem no composto, que é a primeira coisa que você já encontra, é o álcool. Muito bem, com base nas funções, assinale a alternativa com o nome da IUPAC. Ei, quem assistiu nossas lives, quem viu até a live do Kahoot, o prof falou, galera, certeza que tem uma questão de nomenclatura na Federal do Paraná. Certeza. Vamos lá. Numera a nossa cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho, acha os nossos radicais. Tá aqui e aqui, os dois radicais metil. E vamos para a nomenclatura. Opa, pulou aqui um carbono, lindos. 7 e 8, mil perdões. E vamos lá. No carbono 3 e 7 tem os metis. Então já tem um 3 e 7 dimetil, 8 carbonos. Oct, certo? No carbono 1 e no carbono 6 tem dupla. 6 dien, duas duplas, em cada. Ol no carbono 3. 3 ol. Então a resposta, letra C de Sertamo. Certo? Tá? Resposta, letra C. Eu já faço considerações finais sobre a prova da Federal do Paraná. Boa! Vambora! Última da prova da Federal do Paraná. Última da prova da Federal do Paraná. A que muita gente está querendo recursar,
Muita gente está querendo, ai meu Deus do céu, professor, mas está errado. Ai meu Deus, caiu uma quase igual. Se não é igual, não tem por que anular, tá? E se você está assistindo essa live, viu a prova da Estadual do Rio de Janeiro, caiu o mesmo composto nas duas provas diferentes, mesmo composto no mesmo dia. Mesmo composto no mesmo dia. Meu Deus, prof, vão anular a questão das provas porque elas são iguais no mesmo dia? Não, galera. Não, tá? Ah, prof, mas isso pode acontecer? Pode. As provas geralmente usam o mesmo material didático para como fonte. Então, como eles usam geralmente o mesmo material didático, pode acontecer da gente ver compostos parecidos em muitas provas, questões muito parecidas desenvolvidas pelos elaboradores, mesmo sendo uma no Rio de Janeiro e a outra aqui em Curitiba, aqui no Paraná, né? Quem foi para fazer em Curitiba ou quem foi fazer em Toledo. Então, uma no Rio e uma no Paraná. Coincidências acontecem. E já caiu em 2017, a Nicole está assistindo a live aí, está falando da UniOeste, 2017 caiu na UniOeste. Nossa, o que o prof está querendo dizer é o seguinte, lindos. A química é uma só. A química é uma só. O que muda é o estilo da prova, é o tipo da pergunta. Mas a química é a mesma. Então a chance de você ter questões muito parecidas é a mesma. Então sempre que você estiver estudando, estude por provas anteriores e por provas parecidas. Como é o caso dessas duas aqui, a Estadual do Rio de Janeiro e a Federal do Paraná, são provas muito parecidas. Tá? Mas vamos lá, ó. Muita gente foi induzido ao erro, tá? Porque fala assim, ó, estruturalmente a geosmina é um álcool com 2 metilas substituintes e 3 centros de quiralidade, né? 3 centros de quiralidade. No sistema de 2 anéis fundidos. Com base nas informações acima e nos conhecimentos de estereoquímica, quantos enantiômeros a estrutura mostrada possui? A estrutura mostrada possui quantos enantiômeros? Vou fazer a pergunta. Minha mão esquerda tem quantos enantiômeros? O que é um enantiômero, Rodrigo? É a imagem especular. Quantos enantiômeros tem a minha mão esquerda? Uma, que é a minha mão direita. Tem um enantiômero, que é a minha mão direita. Ele não está perguntando quantos estereoisômeros nós temos. Ele não quer saber o total de isômeros ópticos ativos. Tá? Para saber isso, você faria 2 elevado a n, que daria 8. Mas a minha mão só tem um enantiômero, essa figura desse jeito só tem um também. Agora, se eu pegar rapidão, se eu pegar e escrever ela diferente, se eu escrever ela assim, essa figura aqui agora tem quantos? Um também. Por quê? Porque é um composto, mas eu escrevi uma outra forma, uma outra configuração espacial. Tudo bem, lindos? Então, assim, muita gente está querendo entrar com recurso na questão, porque não tinha a resposta a 8, mas ele quer enantiômeros da estrutura mostrada. Ele quer saber quantas imagens no espelho esse cara tem. Uma só, tá? Uma só. Show? Tudo bem? Então dá uma olhada, por favor, por favorzinho, nessa questão aí. Tudo bem? E se ele pedisse quantos... Isso! Aí sim, se ele pergunta para vocês quantos estereoisômeros nós temos, aí seria 8. Beleza? Tudo bem?
Cuidado, tá, lindos? Foi uma questão. Ai, mas professor, não ficou claro o que ele queria, então acho que a federal tem que anular. Galera, federal para anular uma questão tem que ser um erro muito grave, tá? Tem que ser um erro muito, muito, muito grave. Beleza? Então, se eles colocassem 8, aí seria treta. Mas como eles não colocaram, é 1 a resposta. Não vão mudar gabarito, não vão anular a questão, nem nada do tipo. Pessoal aí no chat tá pedindo, já vou comentar com vocês, tá? O pessoal do chat tá. Então, quando você vai fazer uma prova, procure aquelas provas que têm o mesmo perfil, são parecidas. Para a UniOeste, eu fico devendo, que eu não conheço prova parecida. Eles são muito únicos. E são provas sempre iguais, cobram sempre as mesmas coisas na química, tá? Mas se quiser usar como referência essa prova da Federal do Paraná, só para as de orgânica, tá? Só para as de orgânica. O que que eu acho dessa prova da Federal? Olha, galera, sinceramente foi uma prova muito mais tranquila do que as últimas provas, tá? Muito mais tranquila. E isso deixa mais difícil, porque eu tenho que acertar mais questões, então passa quem erra menos. Acaba deixando a prova um pouco mais complicada na aprovação, tá? E não espalhou assuntos. Nós temos 1, 2, 3, 4 questões das 6 envolvendo química orgânica, uma de estequiometria que não é difícil e uma de nomenclatura de composto inorgânico, tá? Que a Federal já vinha cobrando em outros anos. Então, assim, não foi a melhor prova da Federal do Paraná que eu já vi, tá? Poderia ter colocado uma questão de equilíbrio, poderia ter colocado uma questão de pilha, alguma coisa do nosso dia a dia. Poderia ter colocado mais. Não gostei. Não gostei muito. Não teve nenhuma de VIF, 1, 2, 3, 4, como eu achei que poderia ter, tá? Mas isso é uma opinião minha, de alguém que conhece a prova há muito tempo, sabe que ela já passou por várias reformulações, tá? É só uma crítica minha. Beleza.